Então, aqui, depois de trabalhar toda a volta do tapete em pontos baixos, fechei a carreira em pontos baixíssimos e agora vamos dar continuidade aqui no comprimento do tapete. Vou fazer aqui uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. Vou trabalhar mais 9 pontos altos, completando 10. 3, e aqui 10. 10 pontos altos. Vou fazer agora 5 correntinhas. 5 correntinhas. Vou pular 3 pontos altos, ou melhor, 3 pontos baixos de base. 1, 2, 3. E no quarto ponto baixo de base, vou trabalhar mais 10 pontos baixos. Então, aqui eu tenho 3. E 10. 10 pontos baixos, novamente 5 correntinhas. Uma, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, pulo 1, 2, 3 no quarto ponto. Inicio trabalhando 10 pontos baixos. Então, eu vou seguir dessa forma por toda essa lateral do comprimento do tapete, com 10 pontos baixos, 5 correntinhas, pulando 3 pontos de base. 10 pontos altos, pulo 3 pontos de base e 5 correntinhas. Quando chegar no canto do tapete, eu volto com vocês. Então, aqui cheguei ao final do comprimento do tapete e aqui vamos trabalhar o último grupo de 10 pontos altos. Só que aqui no final sobraram apenas 9 pontos altos. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma: no primeiro ponto aqui, eu vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo lugar. Dessa forma. Então, no mesmo lugar, eu trabalhei 2 pontos baixos e vou seguir trabalhando mais 8 pontos baixos. Então, aqui trabalho o último ponto baixo. Aqui eu tenho 2 correntinhas que eu não conto como ponto baixo. Então, trabalhei o último ponto baixo sobre o último ponto. Então, aqui vamos contar. Tenho 2 pontos baixos no mesmo lugar. O próximo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiquei também com 10 pontos baixos. E aqui ficou dessa forma. Então, estamos aqui no canto. Aqui no canto, eu vou trabalhar também 5 correntinhas. 5 correntinhas. Pulo apenas aquelas 2 correntinhas. Venho já no próximo ponto baixo. No primeiro ponto baixo, bem aqui no canto. Esse primeiro ponto baixo. Prendo com ponto baixo. Vou trabalhar da mesma forma aqui, com 10 pontos altos. Sigo com um grupo de 10 pontos altos, pulo 3 pontos de base com 5 correntinhas. E quando chegar aqui no final, do canto, eu volto com vocês novamente. Chegando ao canto, depois de trabalhar o último grupinho de 10 pontos altos, aqui vocês notem que deu certinho a contagem. Terminei com 10 pontos baixos. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 10 pontos altos e 3, 4 argolinhas. Então, aqui nessa parte bateu certinho.
No canto são 5 correntinhas também. 5 correntinhas. Pulo essas 2 correntinhas do canto, venho para o primeiro ponto baixo dessa outra lateral e vou iniciar com o primeiro grupinho de 10 pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui da mesma forma, 10 pontos baixos, pulo 3 pontos de base, com 5 correntinhas e 10 pontos baixos. Da mesma forma que esse lado aqui. Então, vocês notem que é bem simples de trabalhar esse acabamento. Quem estiver fazendo um tapete maior ou menor, também é simples de adaptar. Aqui, vocês notaram que a contagem não bateu, não deu para terminar com 10 pontos baixos, então eu coloquei 2 pontos no mesmo lugar. E também vocês podem aumentar aqui o número do intervalinho, número de pontos baixos do intervalinho. Aqui eu coloquei 3, vocês podem trabalhar com 4, colocar 6 correntinhas. Aqui vocês podem trabalhar com 8 pontos baixos também, ou 9. Então, esse bico de acabamento é bem simples de adaptar. No caso aqui, se sobrar pontos, vocês podem colocar mais pontos aqui para pular. No caso aqui, faltou um ponto para completar o grupinho de 10 pontos baixos. Mas se sobrar pontos no final, vocês podem pular mais pontos aqui, ok? Então, vocês podem ir adaptando conforme o tamanho. Aqui no canal eu tenho um tapete oval, ao qual eu trabalhei um bico russo, onde eu trabalhei aqui 8 pontos baixos nessa primeira carreira. E aqui eu pulei 3. Então, esse bico é bem fácil de adaptar. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser ver essa videoaula, onde eu trabalhei esse bico russo com apenas 8 pontos altos aqui. Então, vocês cliquem no vídeo, vai para o final do vídeo, onde tem o acabamento com o bico russo, onde eu tenho aqui apenas 8 pontos baixos em cada grupinho. E esse aqui eu adaptei com 10 pontos baixos. Essa dica eu estou deixando para quem estiver trabalhando um tapete maior ou menor e a contagem não bater, ok? Então, agora eu vou dar continuidade, trabalhar por toda a volta os meus grupinhos de 10 pontos baixos, até o final da carreira e volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final de toda a volta do tapete, chegando ao final da carreira, depois de trabalhar por toda a volta do tapete, sempre da mesma forma. Aqui no último canto, trabalhei o último grupo de 10 pontos altos, a última argolinha de 5 correntinhas, pulo essas 2 correntinhas do canto, venho sobre o primeiro ponto baixo, onde iniciamos essa carreira, e vou prender com ponto baixíssimo. Prende com ponto baixíssimo, e essa carreira ficou dessa forma. A próxima carreira, vamos seguir andando com um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo. Dessa forma, eu pulei 2 pontos baixos e estou sobre o terceiro ponto baixo do grupinho de 10. Faço uma correntinha no mesmo lugar, trabalho um ponto baixo. Vou fazer aqui mais 5 pontos baixos, ficando com 6. 3, 4, 5 e 6. Então, na carreira anterior, tínhamos 10 pontos baixos, agora ficamos com 6. Então, agora, ficando assim, dessa forma.
Laço meu fio, venho na argolinha de 5 correntinhas, sem intervalo de correntinhas. Depois do ponto baixo, já faço o ponto alto. E vou fazer um total de 10 pontos altos. 3, 10. Então, aqui ficamos com 10 pontos altos, dessa forma. Pulo 2 pontos baixos, venho no terceiro ponto baixo, inicio trabalhando em pontos baixos, trabalhando 6 pontos baixos. Então, eu pulei 2 pontos baixos no início e deixo também 2 pontos baixos sem trabalhar. Novamente, laço meu fio, venho direto para o intervalo de 5 correntinhas e faço 10 pontos altos. Então, aqui eu tenho 3. E 10 pontos altos. Pulo 2 pontos baixos e trabalho 6 pontos baixos. Então, aqui por toda a volta do tapete, vamos trabalhar dessa forma. Seis pontos baixos sobre os 10 pontos baixos da carreira anterior. Laço meu fio, venho na argolinha e inicio trabalhando em pontos altos. Dessa forma aqui. Quando chegar aqui no canto, vamos seguir até o canto, trabalhar 6 pontos baixos, chegando no canto da mesma forma, ok? Não tem segredo. Aqui no canto, vamos trabalhar 10 pontos altos e seguir desse lado com 6 pontos baixos. Então, em todas as argolinhas, inclusive a do canto, teremos 10 pontos altos. E sobre os pontos baixos, ficaremos com 6 pontos baixos. Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira. E chegando aqui, depois de trabalhar aqui, o último leque de 10 pontos altos, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, depois de trabalhar todos os lequinhos sobre todas as argolinhas de 5 correntinhas. Então, como eu havia dito, no canto é da mesma forma, com 10 pontos altos. Então, chegando aqui, depois de trabalhar 10 pontos altos, no último canto, vou fechar a carreira sobre o primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Fecho com ponto baixíssimo. Esse meu fio aqui, eu vou alongar ele e vou cortar, pois agora eu vou trocar a cor do meu fio. Quem não for trocar a cor do fio, não precisa de cortar. Então, agora eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês com a nova cor. Prontinho, troquei a cor do meu fio. Esse aqui é o coral vivo, o número dessa cor é 4004. Aqui, para quem não cortou o fio, quem vai continuar com a mesma cor de fio, vai iniciar da mesma forma que eu vou iniciar aqui, ok? Eu vou iniciar aqui para mostrar como faz a parte oval logo no início. Mas se você for continuar daqui, é só caminhar com 2 pontos baixíssimos no terceiro ponto baixo de base e trabalhar 2 pontos baixos, da mesma forma que eu vou trabalhar aqui. Então, eu vou dar continuidade aqui
Então, aqui nesse grupinho de 6 pontos baixos, eu vou pular 2 pontos baixos, vou vir no terceiro e vou prender com ponto baixo. Então, inicia no terceiro ponto baixo do grupinho e trabalho no próximo mais um ponto baixo. Então, na carreira anterior, tínhamos 6 pontos baixos, agora ficamos com apenas 2, já que pulamos 2 antes e vamos deixar de trabalhar 2 depois. Aqui no canto eu vou trabalhar uma correntinha, vou laçar o meu fio e vamos trabalhar aqui em pontos altos duplos, em baixo relevo. Dou 2 laçadas, introduzo a agulha por trás do ponto, já que estamos trabalhando em baixo relevo, ou seja, pegando ponto por trás. Fiquei aqui com 4 laçadas, laço meu fio, passo por dentro de 2, laço novamente, passo por dentro de mais 2, laço, passo por dentro das 2 últimas. Uma correntinha, novamente dou 2 laçadas, venho no segundo ponto alto, pegando por trás, laço meu fio, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, laço por dentro de mais 2. Novamente, uma correntinha e vamos trabalhar outro ponto alto duplo, pegando por trás. E vamos trabalhar dessa forma por 10 vezes, sempre com 2 laçadas, pegando por trás do ponto e trabalhando ponto alto duplo em baixo relevo. Fiz a última correntinha e agora o último ponto alto duplo, pegando por trás. Então, aqui ficou dessa forma. Então, revisando, trabalhei 2 pontos baixos, pulando 2 antes e 2 depois no grupinho da carreira anterior. Fiz uma correntinha, um ponto alto duplo em relevo, uma correntinha, um ponto alto duplo em relevo, pegando por trás. Dessa forma, trabalhei por 10 vezes. Novamente, faço uma correntinha, pulo 2 pontos, aqui já estou na lateral do tapete. Esse leque que trabalhamos foi o canto. Então, agora, vou pular 2 pontos baixos, vou vir no terceiro e vou trabalhar 2 pontos baixos. Deixo de trabalhar também 2 pontos aqui. Agora, faço novamente uma correntinha, dou 2 laçadas, pego o meu ponto aqui por trás e vou trabalhar o ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 laçadas, trabalho ponto alto duplo. Uma correntinha e o ponto alto duplo. Então, eu vou trabalhar todo esse leque da mesma forma que o leque do canto e já volto com vocês. Terminei de trabalhar aqui o último ponto alto duplo. Faço uma correntinha, pulo 2 pontos baixos e trabalho mais 2 pontos baixos seguidos. Dessa forma aqui. Uma correntinha,
E inicio novamente trabalhando os pontos altos duplos em baixo relevo, pegando por trás, sempre com uma correntinha de separação. Aqui ficou dessa forma, vocês notem que ele não está embolando para cima dessa forma. Se por acaso quem tem o ponto muito apertadinho, a parte do canto embolar para cima, vocês podem trabalhar 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois do leque, somente na parte do canto. Então, eu vou seguir dessa forma por toda a volta do tapete e volto com vocês. Então, na parte do canto é dessa forma e na parte reta dessa forma. Cheguei ao final da carreira, depois de trabalhar o último leque em pontos altos duplo em baixo relevo. Ou seja, pegando o ponto por trás. Então, trabalhei o último leque. Agora, vamos fechar a carreira aqui nesse ponto baixo onde iniciamos. Vou fechar com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu vou alongar ele e vou cortar. Quem não estiver trocando a cor do fio, não precisa de trocar. Ou melhor, não precisa de cortar. Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo e cortei o meu fio. Essa carreira ficou dessa forma. Então, aqui uma dica bem legal. Depois que terminar a carreira de leque, vocês ajeitem os leques, ok? Para ele ficar bem alinhadinho. Todos os leques. Dessa forma aqui. Então, agora eu vou arrematar esse fio e já volto com vocês. Então, aqui novamente com o fio cinza. Aqui foi onde eu fechei a carreira. Quem não trocou a cor do fio, vai caminhar com um e mais um ponto baixíssimo até esse intervalo de uma correntinha depois dos 2 pontos baixos. Bem nessa correntinha, vamos iniciar. Aqui eu troquei a cor do fio, então eu vou prender com ponto baixo. E quem não trocou, é só trabalhar um ponto baixo aqui. Ponto baixo. Passo para o próximo intervalinho, depois desse primeiro ponto alto duplo. E aqui, entre o primeiro e o segundo ponto alto duplo, trabalhei mais um ponto baixo e agora vou trabalhar 3 correntinhas, voltar sobre o ponto baixo e trabalhar um picô. 3 correntinhas, prendo com ponto baixo novamente. Novamente nessa correntinha, na próxima correntinha depois do segundo ponto alto duplo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto sobre o ponto baixo, prendo, formando um picô. No próximo intervalinho, entre um ponto e o outro, da mesma forma. Aqui vocês notem que estou prendendo as 3 correntinhas do picô com ponto baixo. E aqui o quarto ponto baixo com o quarto picô. Prendi com ponto baixo na primeira correntinha depois dos 2 pontos baixos. Depois do primeiro ponto alto, trabalhei um picô. Depois do segundo, um picô. Depois do terceiro, um picô. E depois do quarto ponto alto duplo, um picô. Agora, o quinto picô, eu trabalho um ponto baixo. E o quinto picô será de 5 correntinhas, que é o picô do meio. Então, aqui eu trabalhei 5 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar mais 4 picôs, ok? Um em cada intervalinho aqui. Esses 4 picôs
são de 3 correntinhas. E aqui o quarto picô. E vocês notem que eles são de 3 correntinhas. Somente o picô do meio, que foi o quinto picô, eu trabalhei com 5 correntinhas. Esses 4 de 3 e esses 4 de 3 correntinhas também. Então, aqui, esse foi o leque do canto. Aqui já estamos iniciando na parte reta do comprimento do tapete. Aqui eu tenho essa correntinha antes dos 2 pontos altos. Então, nela eu trabalho um ponto baixo. Tem os 2 pontos baixos, depois dele, dos 2 pontos baixos, eu trabalho também um ponto baixo. Agora, eu já tenho o próximo leque. Agora, nessa parte reta, não vamos trabalhar 4 picôs de um lado e 4 picôs de outro. Vamos trabalhar 3 picôs de um lado, o picô de 5 correntinhas e 3 picôs do outro lado. Então, no primeiro intervalinho depois do primeiro ponto alto duplo, vou trabalhar apenas um ponto baixo também. Depois do segundo, começo a trabalhar os picôs. Então, aqui eu vou trabalhar por 3 vezes ponto baixo com picô. Então, trabalhei 3 pontos baixos e 3 picôs. Pois no primeiro intervalinho aqui, eu trabalhei um ponto baixo também. Agora, o quarto picô será de 5 correntinhas. Cinco correntinhas. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos baixos com 3 picôs de 3 correntinhas cada um. Então, aqui na parte reta será dessa forma, ok? 3 picôs de 3 correntinhas, um picô no meio de 5 correntinhas, 3 picôs. E no primeiro intervalinho e no último intervalinho aqui do leque, será apenas um ponto baixo. Agora, nesses 2 intervalinhos aqui, antes e depois dos 2 pontos baixos do meio, também trabalho ponto baixo, um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo. No primeiro intervalinho depois do primeiro ponto, já nesse próximo leque, um ponto baixo também. Agora sim, vou trabalhar 3 pontos baixos com 3 picôs. Então, eu vou trabalhar novamente aqui da mesma forma que trabalhei esse aqui e já volto com vocês. Então, terminei o terceiro picô aqui, e aqui no último intervalinho do leque, apenas um ponto baixo. Esse próximo intervalinho antes dos 2 pontos baixos é apenas um ponto baixo. No próximo intervalinho depois dos 2 pontos baixos, apenas um ponto baixo.
No primeiro intervalinho do leque da parte reta, apenas um ponto baixo. E nesse próximo aqui eu já inicio trabalhando os pontos baixos com picô, que são 3 pontos baixos com 3 picôs de 3 correntinhas. 1, 2, 3 picôs de 3 correntinhas. O quarto picô de 5 correntinhas. 3 picôs de 3 correntinhas. No último intervalinho aqui do leque, um ponto baixo. Antes e depois dos pontos baixos, também um ponto baixo. Então, aqui vocês notem que na parte reta, eu só tenho 3 picôs. Um no meio de 5 correntinhas e 3 picôs. Mas no canto, temos 1, 2, 3, 4 picôs. Pois iniciei o primeiro picô já no primeiro intervalinho do leque. Então, no primeiro intervalinho aqui, depois do primeiro ponto alto duplo, já trabalho um picô. Então, eu fico com 1, 2, 3, 4 picôs, 4 picôs de 3 correntinhas, o quinto de 5 correntinhas, mais 4 picôs de 3 correntinhas. E só trabalho um ponto baixo depois e antes. Então, somente no canto, vamos trabalhar mais picôs. Na parte reta, sempre com 3, um no meio e 3. Na parte reta dessa forma, e nos 4 cantos será dessa forma. Então, eu vou seguir trabalhando por toda a volta do meu tapete dessa forma e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira, trabalhei o último leque. Aqui eu tenho aquela uma correntinha antes dos 2 pontos baixos, sobre ela eu trabalho um ponto baixo. E aqui eu já tenho o primeiro ponto baixo que trabalhei no início da carreira. Então, sobre ele, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Laço mais uma vez esse fio. Já podemos cortar aqui, pois está finalizado o tapete. Então, o acabamento final ficou dessa forma. Na parte dos cantos, sempre trabalhei 4 picôs de 3 correntinhas, um picô de 5 correntinhas e 4 picôs. E nas partes retas, sempre trabalhei 3 picôs de 3 correntinhas, um picô de 5 correntinhas e 3 picôs. Então, na parte do canto dessa forma e na parte reta dessa forma. Agora, eu vou arrematar esse fio e volto com vocês para mostrar o resultado final do tapete. Então, aqui está, esse é o resultado final do tapete, já com o bico de acabamento. Esse aqui é o bico russo, ele deixa a peça muito bonita. Lembrando que ele ficou com a medida de 1,5 m de comprimento e 53 na largura. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.